Marcos capítulo 10, do versículo 35 ao 40. E no versículo 35 começa assim: E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhe disse: Que quereis que vos faça? E eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, lhe disse: Em verdade vos bebereis o cálice que eu bebi, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-los, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma noite de culto. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos como igreja para ouvir a Tua palavra. Palavra esta que vai ser pregada pelo nosso pastor Roberto. Te pedimos, Senhor, que não somente termos entendimento da Tua palavra, mas também que sejamos praticantes. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então hoje eu vou falar sobre o tema o preço da oração respondida. E nós vamos falar a partir do texto que nós acabamos de ler em Marcos, capítulo 10. E nós lemos do versículo 35 ao 40. E aqui Tiago e João tinham um pedido para levar a Jesus, lá no versículo 35. Aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram dois irmãos, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. É um pedido um pouquinho estranho. Eles perguntaram: Jesus, é o seguinte, a gente quer que você faça tudo ou qualquer coisa que nós pedimos para você. Se fosse uma criança, você ficava preocupado, né? É um pedido tipo de uma criança. Pai, eu quero que você faça tudo o que eu pedi. Você faz tudo o que eu pedi? Você fará qualquer coisa que eu pedi, você faz. Mas aqui nós temos esses dois homens, dois discípulos, dois apóstolos. E Jesus respondeu com uma outra pergunta. Ele falou assim: que quereis que eu vos faça? É interessante que ele não falou nem sim nem não, mas ele deixou a pergunta em aberta. Ele falou: você quer que eu faça o que vocês querem? Okay. O que vocês querem que eu faça? Tenha muito cuidado em responder essa pergunta. O que quereis que eu vos faça? Então, eles responderam com um pedido não lá muito bom. Mas a gente vê isso pela resposta, pelo próprio teor do versículo 37. O pedido era o seguinte: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Bom, nada modesto o pedido, né? Quando você vê na tua glória, ou seja, quando você estabelecer o seu reino, esse era o pedido, lembrando que nesse estágio aqui da história, eles estavam esperando que o reino, que a glória viesse em breve. Eles não estavam contando com o fato que ele ia ser crucificado, que ele ia ressuscitar, que ia ter esses 2000 mais anos que já se transcorreram, que haveria mais 7 anos de tribulação. Eles achavam que ia ser ali. Eles achavam que ia ser na hora, né? Ou em breve, pelo menos. Então, concede-nos que na sua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Bom, eles queriam, então, ter os melhores lugares da casa. Esse assentar do lado não era só uma questão de ter um visual bonito e bacana, mas é uma questão de autoridade e honra. Eles queriam sentar ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um de um lado e o outro do outro, não queriam mais nada. Isso pode até parecer um tanto espiritual. Queremos estar próximo de Jesus. Parece muito espiritual. Lembrando que Eva, eu falei sobre isso hoje de manhã na outra igreja, Eva também, ela foi enganada, mas a motivação dela foi muito espiritual à primeira vista. Gênesis 3:5 fala: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essas são as palavras que a serpente, o diabo, usou para tentar Eva. O diabo tentou Eva dizendo: se você comer, você vai ser como Deus. Você vai ser semelhante a Deus. A Eva pensou: bom, se Deus é bom, eu quero ser bom, eu quero ser semelhante a Deus.
Então, parecia, à primeira vista, algo tanto espiritual. Só que não era. Não era tanto que causou desobediência. Mas Jesus falou nos versículos 36, 38 de Marcos 10, ele falou, não sabeis o que pedis. Vocês não fazem ideia do que vocês estão pedindo, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E a maioria de nós, não é só João e Tiago, não. A maioria de nós não sabemos como pedir, nós não sabemos o que pedir. Tiago escreveu no livro da sua autoria, na carta da sua autoria, no capítulo 4, versículo 3, ele mesmo escreveu, parece que ele aprendeu alguma coisa aqui com Jesus, quando Jesus falou, não sabeis o que pedis, porque ele escreveu em Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Hoje estamos falando sobre o preço da oração respondida. Jesus falou para eles, vocês não sabem o que pede. Tiago depois escreveu que nós não recebemos porque nós pedimos mal, para gastar no que nós queremos, ou seja, a gente quer a nossa vontade, como ele e o irmão dele queriam sentar de um lado e de outro de Jesus, mas aquilo era para quê? Era porque eles queriam aquilo, era para o deleite deles, era para eles. Jesus os repreendeu e aqui também ele mesmo escreve isso. Nós não sabemos como devemos pedir, nós pedimos mal, essa é a realidade, e não sabemos pelo o que pedir. Lá em Romanos 8, versículo 26, Paulo escreve, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Deus está dizendo aqui que nós não sabemos o que pedir. Então nós não sabemos como pedir, nós pedimos mal, e nós não sabemos o que pedir. Aí continua, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No nosso estudo sobre o Espírito Santo, nós tivemos uma mensagem que tratamos disso. O Espírito Santo, ele é uma espécie que filtra os nossos pedidos. Ele é uma espécie que filtra, porque nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos como pedir. Então, para ter a oração respondida, a primeira coisa, temos que saber o que e como pedir aquilo que pedimos. Por isso, devemos deixar que o Espírito Santo nos guie em tudo, inclusive em como e pelo que orar, pelo que pedir. Para não pedir mal e para não saber pelo que pedir. Voltando ao texto, então, em Marcos 10, no capítulo 40, Jesus respondeu esse pedido deles, explicando que não era só uma questão de pedir. Especificamente esse pedido, como tantos outros que nós podemos fazer, mesmo pedindo corretamente pela coisa certa, uma oração respondida não é só uma questão de pedir. Oração não é só você pedir, tem que pedir da forma correta e pela coisa correta, mas ele fala aqui no capítulo 40, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então ele falou, não é só pedir pronto, não é só eu dizer e acabou. Isso é para aquele que está o quê? Reservado. Aquelas pessoas cuja essas coisas está reservada. Essa palavra reservado é uma palavra interessante. Ela significa, em grego, é a palavra etoimazo. Etoimazo significa reservado. Essa palavra também é usada lá em João capítulo 14. Mesma palavra que é traduzido como reservado lá em Marcos 10, 40. Em João 14, fala assim, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Esse preparar-vos é a mesma palavra, etoimazo, é a mesma palavra que está reservado, lá em Marcos 10, 40. Reservado, preparado. A palavra é a mesma. No português mudou, mas no original o sentido é o mesmo, mas essa ligação que eu faço é para esclarecer o seguinte. Lá em João 14, Jesus está falando sobre nossa morada no céu.
Ele falou que vai para o céu adiante e vai preparar um lugar para nós. Ele vai reservar um lugar para nós. Nós sabemos que a nossa morada no céu, o nosso galardão no céu, ele é referente ao nossa vida aqui na terra. Nem todo mundo no céu vai ter a mesma morada. Nem todo mundo no céu vai ter o mesmo galardão. Então, quando Jesus falou lá em Marcos 10, 40, mas isso é para aqueles a quem está reservado, ele está dizendo, olha, esse pedido e tantos outros pedidos, não é só pedir, você vai precisar merecer, você vai precisar se preparar, assim como a nossa morada celestial, na casa do meu Pai, há muitas moradas, vou preparar, vou reservar lugar para vós, ele vai reservar e preparar a nossa morada no céu, diretamente condizente e referente a como vivemos aqui nessa terra. Então, se nós somos obedientes e fiéis a Deus, a nossa morada no céu vai ser uma. Se nós somos infiéis e desobedientes, a nossa morada vai ser outra. Não vai ser todo mundo igual. No céu não vai ser como aqui na terra, que você entra, por exemplo, nesse conjunto Minha Casa Minha Vida, que tem aqui tantos, é tudo igual. No céu não vai ser assim tudo igual. Tá? O céu não vai ser um bloco de apartamento, o apartamento é igual ao outro. Não, não. Lá cada um vai ter uma morada diferente, que Deus vai preparar e vai ser condizente como nós vivemos aqui na terra. Vai fazer parte do nosso galardão. Então, o que Jesus falou é o seguinte, o que vocês querem? Vocês estão... Ok, isso não cabe a mim, mas isso vai depender de o que vocês fizerem, vai depender de você pagar o preço, vai depender de você cumprir os requerimentos, vai depender de você também, não é só pedir. O preço da oração respondida, muitas vezes, é pagar o preço. Não é só chegar e pedir. Aqui, Tiago e João falaram assim, Jesus, quando você vier na sua glória, a gente quer sentar de um lado e do outro. Ele falou, não é só assim, só pedir não. Isso aqui é para quem está reservado, para quem foi guardado, está reservado, guardado para aqueles que merecerem, que fizerem por onde. Cuidado, porque o que nós pedirmos, provavelmente vai ter um preço. A única coisa que não tem um preço, que você pode pedir para Deus, é a salvação. Isso não tem preço. Minto, tem um preço, mas não somos nós que pagamos. Foi Jesus que pagou o alto preço. Mas os pedidos que nós fazemos têm preço. Versículo 38 e 39. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vos bebo? É isso que ele está dizendo. Vocês querem isso, mas vocês querem pagar o preço? Vocês podem pagar o preço? Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ele continuou, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Ele falou, vocês estão pedindo uma coisa, mas vocês podem pagar o preço? Vocês podem beber do cálice, vocês podem ser batizados com batismo, vocês são capazes de pagar o preço? Eles, eu imagino, também não entenderam perfeitamente o que ele falava, nem o que isso envolvia, mas eles disseram, podemos, há um preço, há um cálice a ser bebido, há um batismo a ser batizado, e aqui ele não está se referindo ao batismo nas águas. O batismo aqui está falando sobre o sofrimento no qual ele seria inserido, imerso no sofrimento, na crucificação. É isso que ele falava. Ele falou, olha, eu sou o rei do rei, senhor dos senhores, eu vou governar a terra, mas tem um preço que eu preciso pagar, e esse preço é a cruz, esse preço é a minha vida que eu vivi, há um preço a ser pago, para termos nossas orações respondidas, há um preço a ser pago. E eles disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Qual foi o batismo que ele foi batizado? A morte. Jesus foi batizado, ele foi enterrado, foi batizado na terra, foi colocado dentro, imerso dentro da terra. É isso que o batismo representa. O batismo representa a nossa morte e sepultamento. O batismo representa justamente esse sepultamento. Ainda bem que Jesus deixou um lindo exemplo de fazer o sepultamento na água. Já pensou fazer um buraco no chão, jogar você lá dentro, jogar terra em cima, descava você, arranca você.
Aí sim ia ser difícil batizar ninguém ia querer ser batizado. Mas o que o batismo representa é esse batismo que ele falou. Ele falou, olha, vocês vão ser batizados com o meu batismo. E de fato eles foram. Todos os apóstolos foram mortos de forma brutal. Todos pagaram preço, todos beberam do cálice e tiveram aquele batismo. Se entenderam ou não, nós não sabemos. Eu creio que não entenderam 100% o que Jesus falava. Mas nós sabemos o seguinte, eles receberiam essa honra. Lá em Lucas 22, versículo 29. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então aqui Jesus falou, vocês vão se assentar nos tronos. Lembrando aqui que está falando, lá em Apocalipse, nós vimos isso recentemente no estudo, mas onde ao redor do Cordeiro haverão 24 tronos, vão ser 12 representando as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos representando a época da igreja. Mas a verdade é que eles, entendendo ou não, eles foram achados dignos porque eles pagaram o preço. Tiago, nós sabemos lá de Atos, capítulo 12, nós sabemos que Tiago pagou o preço. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Primeiro. Atos 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, é o mesmo Tiago que nós lemos em Marcos capítulo 10. Ele foi o primeiro a ser morto, a ser martirizado. Jesus falou, vocês vão beber do meu cálice e você vai receber o meu batismo. Dito e feito. Por isso que ele estará sentado em um dos 12 tronos ao redor de Jesus, porque ele pagou o preço. Nós sabemos que o seu irmão João, a Bíblia não fala isso, mas nós sabemos que ele foi perseguido, foi preso e foi exilado na ilha de Patmos, mas não antes de uma tentativa de execução. A execução dele ele ia ser frito vivo num caldeirão de óleo. E de forma milagrosa ele sobreviveu. Baixaram ele num caldeirão escaldante, cheio de óleo escaldante, e ele não morreu. Tiraram ele, bom, se ele não morre, leva ele para Patmos, uma ilha semideserta, e deixa ele lá, para se virar lá. E ele passou o resto dos seus dias em Patmos. Deus, de alguma forma, preservou a vida dele. Se por mais nada, nós sabemos que Deus iria revelar, Jesus ia revelar o Apocalipse, o livro do Apocalipse para João, aonde? Na ilha de Patmos. Então ele não podia morrer no caldeirão. Gente, com Deus ninguém morre na véspera. Você vai morrer quando Deus falar, agora você pode vir. Enquanto nós temos uma obra a cumprir, enquanto nós temos algo para fazer aqui nós ficamos. Nem que você jogue alguém num caldeirão de óleo, não vai morrer. Por quê? Porque não era hora dele. E Deus o preservou para fazer. Então, se você quer ter uma vida longa, o máximo possível, mostre a Deus que você é obediente e que você vai fazer tudo o que Ele tem para você fazer aqui na terra. Porque enquanto você tem utilidade para Deus aqui na terra, Deus vai preservar a sua vida, como fez com João. Mas ambos pagaram preço, ambos foram batizados com o batismo de Cristo, a morte, ambos beberam do cálice do sofrimento pela obra de Deus. Então existe um preço para ser pago pelas nossas orações, há um preço, há uma preparação, há algo reservado para que nós possamos receber o que está reservado para nós recebermos. A pergunta é, estamos nós dispostos a pagar o preço do nosso pedido? Eu não vou dizer aqui que todo pedido que nós temos vai precisar você ser morto pela espada ou frito num caldeirão de óleo, mas há um preço. Há um preço. Eu quero ver esta noite, rapidamente, o preço de algumas coisas que muitos de nós pedimos. São frequentemente recorrentes nos pedidos de orações e nos pedidos que nós gostaríamos de ter. Olha comigo 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Quero ver primeiro o preço de um lar feliz. Você que pede a Deus, para Deus abençoar o seu lar, você que busca em Deus um lar feliz, peça, devemos pedir, sem parar, sem desistir, devemos pedir, mas entenda, há um preço.
Há um preço a ser pago. Há um cálice a ser bebido. Há um batismo a ser batizado. 1 Coríntios 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Sabe quem foi que criou a família? Quem criou o lar? Foi Deus. E Deus criou a família, e Deus criou o lar para ser uma grande bênção para todos no lar. Para o esposo, para a esposa, para os filhos, para todo mundo. Todo mundo é para se abençoar. Eu acredito que provavelmente oração pelo lar e pela família é a oração que mais se compartilha, o pedido que mais chega a mim é oração pela família, oração pelo lar. Mas tem muitas coisas, e esse aqui é um deles, o lar, que para você ter a resposta respondida, tem que pagar o preço. Eu não sei se tem coisa mais preciosa, coisa mais útil, coisa mais abençoada do que um lar feliz. E o inverso é verdade. Eu não sei se tem coisa pior no mundo do que um lar, uma família disfuncional, desestruturada, sem harmonia, sem paz. Então, é 880. Mas um lar onde há paz, harmonia, amor e felicidade é algo maravilhoso. Um lar onde os cônjuges, os filhos, vivem e desfrutam os seus respectivos papéis. Todo mundo quer isso. Ninguém quer um lar discordioso. E devemos pedir a Deus para nos dar tal lar, mas entenda que há um preço. Aqui Jesus falou o quê? Paulo escreveu o quê? Eu quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem. Cristo é a cabeça do lar. Não, pastor. O homem é a cabeça do lar. Não. Cristo é a cabeça do lar. Homem, você não é a cabeça de nada. Você é a cabeça da mulher, está dizendo aqui. Tá? Então, pastor, você falou que a mulher não é nada? Calma, não coloque palavras na minha boca. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? O que eu estou dizendo é que tem muito homem que fica assim, eu sou homem, me Tarzan, você Jane, eu homem. Não é bem assim. Tá? Você é o cabeça da mulher? Mas é o seguinte, você não é a sua própria cabeça. Cristo é a sua cabeça. Então, antes de um homem ficar batendo o peito dizendo que ele é Tarzan, verifique se Cristo realmente é a sua cabeça, ou se você é a sua cabeça. Porque a Bíblia é clara. Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então você veja, Cristo é a cabeça do homem, que é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então está na sua ordem. Deus, Pai acima de tudo, Cristo, homem, mulher. Me diga uma coisa, aqui fala que Deus Pai é a cabeça de Cristo. Deus Pai é mais Deus do que Deus Filho? Não. Deus Pai manda mais do que Deus Filho? Também não. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em deidade, em poder, não diferem na sua natureza. Então, quando fala que o Pai é a cabeça de Cristo, não está dizendo que Cristo é inferior, ou que Cristo é incapaz. Da mesma forma, quando fala que o marido é a cabeça da mulher, não está dizendo que a mulher é inferior ou incapaz. Tem muita gente que se incomoda com isso. Mas então, o homem é que... Aqui está dizendo, Cristo, a cabeça do homem, o homem da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. Então, se tem alguma disparidade entre Cristo e Deus Pai, e não tem, então não deve haver disparidade. Não é uma questão de ser melhor ou mais inteligente, não é questão disso. E se você pensar bem, o plano de Deus Pai nunca poderia acontecer sem Deus Filho. E não haveria um Deus Filho se não houvesse um Deus Pai. Em outras palavras, o marido e a mulher na família, eles são juntos. A questão que o marido é a cabeça da mulher é que alguém tem que tomar as rédeas. Mas não quer dizer que o homem é superior ou melhor que a mulher, ou que a mulher é inferior ou menos capaz do que o homem. Muito pelo contrário, é uma soma. Assim como o plano de Deus requer Deus Pai, requer Deus Filho, requer Deus Espírito Santo, um lar para funcionar requer que haja um marido e a mulher. Mas o cabeça de todo mundo é Deus. Todo mundo subjugado e seguindo a Deus. A ordem é importante. Cristo, homem, mulher e filhos.
Muitas vezes os lares é justamente o oposto. É o filho em primeiro lugar, depois é a esposa e por último o marido. Está errado. A ordem não é essa, a ordem é importante. A Bíblia fala que cada um tem o seu papel a cumprir. Então você pode pedir a Deus um lar feliz, você pode implorar a Deus para abençoar o seu lar, mas se você não beber do cálice, se você não batizar do batismo, que aqui está dizendo dessa ordem que existe, dessa organização que Deus, o Criador e Autor da família estabeleceu, você vai orar até ficar rouco, não vai ser feliz o seu lar. O homem, por exemplo, cumpre o seu papel. Qual o papel do homem? Maridos, amem as suas esposas. Versículo 25. Vós, maridos, amei vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nós temos, maridos, nós temos que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Então, quem fez o sacrifício foi Cristo ou foi a igreja? Foi Cristo. No lar, quem deve fazer os maiores sacrifícios é o marido. Porque foi Cristo que fez o maior sacrifício, não a igreja. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou, sacrificou-se. Então, maridos, nós devemos amar incondicionalmente uma vida de sacrifício pelas nossas esposas. Esposas, sejam submissas. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Assim como o marido precisa amar a esposa como Deus amou a igreja, a esposa tem que se submeter ao marido como se fosse a Deus. Como é que fala aqui? Sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor? Bom, se a cabeça do marido é Cristo e você se submete ao marido, você está submetendo a quem? Ao Senhor. Agora aqui é o seguinte, a submissão, qualquer submissão, inclusive de homens também devem submeter a Deus, obviamente. Submissão verdadeira não é assim, Deus diz para você fazer X, eu concordo, eu vou fazer. Deus quer que você faça Y, isso aí não concordo não, vou fazer não. Isso não é submissão. Submissão não é você sujeitar quando você gosta, ou quando você quer, quando você acha que deve. Sujeitar a Deus é sujeitar a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, de todas as maneiras, e não sair escolhendo, porque isso não é sujeição, isso não é submissão. Pastor, eu me submeto ao meu marido, conquanto que ele não peça que eu faça nada que eu não queira, ou que eu não esteja afim, que eu não goste ou não concorde. Então você não está submetendo a ninguém. Você está submetendo quando você acha que deve. Isso não é submissão. É como o marido. Eu vou amar minha esposa, mas quando eu tiver afim. Quando ela queima o arroz, quando ela estraga minha janta, quando ela fura minha meia, quando ela... Não, aí eu não vou amar ela, pastor. Quando ela me faz raiva, eu não vou amar ela. Não, isso não é assim que Cristo amou a igreja. Então vale para os dois. É para amar sempre, é para sujeitar sempre. Agora, sujeitar o marido, quando o marido está se sujeitando a quem? A Cristo, como Cristo é sujeito a Deus, Deus Pai. Maridos e esposas, pasmem, devem submeter-se uns aos outros. Eu estou lendo aqui, desculpa, eu não falei, é Efésios capítulo 5, eu estou vendo muita gente olhando meio esquisito, tá? Efésios 5. Onde fala aqui sobre, versículo 22, né? Mulheres, sujeitados a vossos maridos como no Senhor, tudo bem. 22. O versículo 21, o versículo anterior, colado antes, fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, ele fala, sujeitai-vos uns aos outros, aí fala, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Mas nota que o marido também é para se sujeitar à mulher. Sabe por que isso? Sujeição
Submissão é uma forma de amar. Raciocine comigo. É impossível você amar sem que haja sujeição e submissão. Sujeição e submissão é você seguir outrem, mesmo que seja a detrimento próprio. Você não tem como amar se você não se sujeitar. Você vai se sujeitar a fazer ou não fazer alguma coisa dependendo das necessidades do outro. Então, o amar, o marido amar a esposa, é o marido se sujeitar à esposa, colocando ela em primeiro lugar. Isso é sujeitar, você colocar outra pessoa em primeiro lugar. Sujeitai-vos a Deus é você colocar Deus primeiro. É você seguir o que Deus fala, submeter ao que Deus manda. Então não tem como você amar sem sujeitar. Então é interessante que fala, maridos amem as esposas, e esposas se sujeitem aos maridos, mas todo mundo tem que sujeitar uns aos outros. Então não é me, Tarzan, você, Jane. Não. Não é eu sou melhor do que você. É para um colocar o outro na frente. Pense nisso. Se todo mundo aqui só amar a si mesmo, for egoísta, só vai ter uma pessoa amando cada um, nós mesmos. Só vai ter eu me amando, só vai ter eu me abençoando. Mas se todo mundo amar todo mundo, eu sou alvo do amor de um monte de gente. E cada um de nós é alvo do amor de um monte de gente. É isso que está falando. Quer um lar feliz? Então se sujeitem uns aos outros, se sujeitem a Deus, amem. Ah, não, pastor, eu não quero fazer isso. Eu só quero mesmo um lar feliz. Mas eu quero fazer tudo do meu jeito, pensar em mim primeiro primeiro eu. Quero fazer o que eu quero. Você pode orar, pedir, suplicar, jejuar, até ficar rouco, perder peso, morrer. Não vai ter lar feliz. Porque tem que beber do cálice e ser batizado com aquele batismo. Filhos também têm um papel no lar. Filhos podem fazer diferença no lar. Ainda em Efésios, no capítulo 6, versículo 1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui está dizendo que você pode encurtar a sua vida não honrando seus pais. É o que está dizendo aqui. Pais, não promovam a ira em seus filhos, nem os desencorajeis. Quer um lar feliz? Esse é o preço. Esse é o preço. Efésios 6,4 é o seguinte que eu acabei de ler. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o pai não é para provocar o filho, não é para futucar o filho, não é para incitar o filho. Agora é interessante, aqui está mostrando uma forma que você pode justamente fazer isso. Porque fala assim, ó, lembra que o mas é uma ferramenta gramática que separa duas coisas opostas, tá? Então fala assim, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas, ou seja, é o oposto. Como não provocar o filho a ira? Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quando nós não criamos o filho na doutrina e admoestação do Senhor, é uma forma de provocar, incitar a ira nos filhos. Diz mais, Colossenses 3:21, vós pais, quando fala pais aqui é pai e mãe, viu? Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Como é que um pai ou mãe pode irritar o filho? Sendo injusto, não sendo coerente, não sendo sistemático. Como assim, pastor, sistemático? Uma coisa errada é errada sempre, não só quando você está afim. É muito comum, pais, e eu já vi muito isso nos meus 30 anos de igreja. Tem muito pai que faz assim, ó. E mãe, vê o filho fazer uma coisa errada, mas é mais fácil fingir que não viu, porque eu não vou ter que lidar com aquilo, vou ter que ir lá, disciplinar, tratar. Então é mais fácil fazer assim.
fazer vista grossa. Isso é uma forma de você irritar. Por quê? Mas, painho, ontem eu fiz isso, não aconteceu nada. Hoje eu fiz, teve repercussão. Por quê? O que tal essa? Quando eu faço errado, mas quando o fulaninho faz, não é errado. Por que errado para mim, não é errado para ele? O que tal essa? Por que errado quando eu faço e não quando você faz? Aí é hipocrisia. Por que eu tenho que ir para a igreja, mas você não? Por que eu preciso ler a Bíblia e você não? Sabe o que é isso? É irritar os filhos. Isso tira o ânimo, desanima, desencoraja. Por isso que é tão comum o filho de crente dar problema. É tão comum, sabe por quê? Às vezes é isso. Algo o irritou. Algo desanimou. Então, para ter um lar feliz, existe um cálice, existe o batismo, existe um preço a ser pago. Tem também o preço de uma igreja de verdade. Efésios 5, 25. Vós, não é isso que não. Vós aqui, 25 é outra coisa. Mas o que fala aqui em Timóteo, 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Se quer ter uma igreja de verdade, tem um preço a ser pago. A gente viu que Cristo se entregou pela igreja. Não é? Nós lemos do versículo 25 de Efésios 5, a si mesmo se entregou por ela. Então ele pagou o preço que cabia a ele, mas existe um preço que cabe a nós, para que a nossa igreja possa ser uma igreja de verdade. Para que possamos pegar a igreja que foi entregue a nós e pagarmos o preço. Nós temos que participar da igreja. Cristo morreu para pagar para que houvesse igreja. E um dos preços que nós pagamos é participação. Com o que, pastor? Com os 3 T. Com tempo, talento e tesouro. Tempo, talento e tesouro. Não é só participar com tesouro. Não é chegar aqui, dar oferta, dar o dízimo. Está certo, tem que fazer, isso é o tesouro. Mas tem o tempo. Talento são as suas habilidades. A igreja não é só vir jogar dinheiro. Um tempo atrás eu preguei uma mensagem chamada Orai por Obreiros. E nessa mensagem eu falei que a Bíblia nunca manda a gente orar por dinheiro, nunca manda orar por prédios, não, nada de errado em orar. Mas vez após vez ela fala, ore por obreiros. Se você tem obreiros fiéis, você vai ter dinheiro, você vai ter tudo o que você precisa. O maior problema nas igrejas hoje não é dinheiro. Sabe o que é? São obreiros. As pessoas dão do seu tempo, do seu talento, não só do seu tesouro. Participar da igreja não é só colocar envelope no ofertório. Faz parte, mas não acaba aí, não se resume a isso. Jesus fez a sua parte e se entregou. E nós? Vamos pagar o preço? Participar e querer da igreja algo real. Para algumas pessoas, igreja é um detalhe. Para alguns, a igreja é para quando está afim, para quando tem tempo. Para alguns, a igreja é um lugar qualquer. É uma coisa qualquer. Pois essa coisa qualquer é tão preciosa que Cristo deu a própria vida pela igreja. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele pagou o preço. Nós também temos que pagar o nosso preço. Não devemos tratar com desdém ou descaso ou menosprezo o alto preço que foi pago. O preço e a condição maior para uma igreja de verdade. Número 1 é a verdade, a defesa da verdade e amor à verdade. A verdade. Aqui, ó. A palavra de Deus é a verdade. Cristo falou, a tua palavra é a verdade. Falando para Deus, a palavra de Deus é a verdade. João 14,6 disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Temos que ter amor
e defender e viver essa verdade. É o preço de ter uma igreja de verdade. Sabe por que igrejas enfraquecem, morrem, desaparecem? Eles deixam a verdade. Mas ninguém deixa a verdade assim, ó, de um dia para o outro, uma semana para o outro, ou um ano para o outro. Se deixa aos poucos. Deixa um pouquinho aqui, deixa um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aos poucos vai deixando a verdade. A igreja é para ser a coluna e firmeza da verdade. Então a igreja tem que respirar a verdade, amar a verdade, viver a verdade, defender a verdade, pregar a verdade, se apegar à verdade. E quando a igreja, e por igreja somos nós, começamos a enfraquecer isso, começamos a fazer conchavos com a mentira, começamos a permitir que erros doutrinários e mentiras e gostos próprios entrem, é como você vê igrejas se descaracterizarem. Não é difícil muitas vezes você confundir uma igreja com uma boate, com um clube social muitas vezes. Sabe por quê? Aos pouquinhos foram deixando a verdade, deixando a verdade. Eu conheço uma igreja nos Estados Unidos, não é uma igreja como a nossa, tem o nome de batista, mas nunca foi batista de verdade. Essa igreja é muito grande, enorme. Uns anos atrás ela comprou na cidade de Houston um terreno gigantesco, construiu uma igreja gigantesca. Nessa igreja, além do auditório, tem academia, lojas, restaurantes. Ah, que maravilha! Pois é. Mas eu pergunto, aquilo é uma igreja? Francamente, parece um shopping. Não é errado de fazer compras para o restaurante, mas igreja, aquilo, na minha opinião, aquilo não é mais igreja, não. Não é nada necessariamente pecaminoso. Não estou dizendo que tem um bar lá dentro, uma boate lá dentro, não é isso. Mas aos pouquinhos você vai deixando a verdade e a igreja passa a ser, como nesse caso, é um clube. Virou um clube social. Um clube social. Outras igrejas viraram casas de show. Todo culto é show, é gelo negro, é luz, é laser, é uma equipe completa com rock, baixo, guitarra, aquela coisa, tem dança, tem... Isso é igreja? Isso é igreja. Gente, quem decide o que é igreja não é o gosto do cliente, é a verdade. Cristo entrou lá dentro porque estavam vendendo coisas que não deveriam, a preços que não deveriam. Não era, veja bem, quando Cristo entrou no templo e saiu virando, escoteando todo mundo, não é porque estavam vendendo coisa. Eles deveriam vender. Por quê? Por sacrifício, gente. Você tinha que sacrificar. O problema é que estavam vendendo animais não de acordo com a palavra de Deus. Tinha que ser animais machos de até 1 ano de idade em perfeito estado. Estavam vendendo animais doentes, animais velhos, animal cego, animal aleijado, coxo, doente, e a preços exorbitantes. Esse era o problema. Muitas vezes eu acredito que se Jesus voltasse, entrasse em algumas igrejas, você não faria a mesma coisa. Vocês viraram a minha casa, que era para ser uma casa de oração, não num covil de ladrões, às vezes sim, mas numa boate, num clube, numa loja. Sabe como isso acontece? Você vai deixando a verdade aos poucos. E cada um de nós temos que nos apegar à verdade e entender que se a gente não se apegar à verdade, a mentira, como todo pecado, é um fermento que levera toda a massa. Você deixa um pouquinho entrar, aquilo vai crescer, vai se espalhar, vai progredir, vai avançar, vai contaminar. Temos que se apegar à verdade. Última coisa hoje. O preço de um lar feliz, o preço de uma igreja verdadeira. Eu quero falar sobre o preço do pecado. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Esse salário aí está falando sobre o preço. Quando você peca, quando eu peco, o preço é a morte. O resultado é a morte. Por isso que todos nós já nascemos perdidos, nós já nascemos sob o pecado, já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas entenda, todo pecado tem um preço. Você e eu, mesmo salvos, temos a liberdade
de pecar. Quer pecar? Peque. Mas entenda, tem um preço. Você tem a liberdade de pecar ou não. Você não tem a liberdade de não querer pagar o preço do pecado. Isso não é uma escolha. Isso não é opcional. O preço do pecado sempre vai ser mais caro do que você pensava que seria. Uma vez, muitos anos atrás, conversando com... Foi até um homem ali perto de Moraes Manduce, lá na Santa Lúcia. Ele falou assim para mim. O cara se dizia crente. Se era ou não, não sei. Ele se dizia crente. Ele falava, eu tenho pecado na minha vida. E Deus pode botar o preço que Ele quiser, que eu pago. Como se ele fosse pagar o preço do pecado, ia ficar tudo maravilhoso. Gente, o pecado sempre vai custar mais caro do que você pensava, sempre vai custar mais caro do que você queria pagar. O pecado nunca compensa. Nunca vale a pena. Porque o salário do pecado sempre é mais alto do que você pensava ou queria, desejava pagar. Nunca peça a Deus coisas pecaminosas. Pastor, existe isso? Lembra que nós sabemos como pedir, nem o que pedir? É isso aqui. Tiago 4,3. Eu li antes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus já sabe. Vocês pedem mal. Vocês estão pedindo coisa errada. Vocês estão pedindo por coisas pecaminosas. João 14,13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu falei agora há pouco sobre deixar o Espírito Santo nos guiar em oração. Pois é. Quando você pedir alguma coisa para Deus, pergunte-se assim, isso vai glorificar o Pai? Isso é um dos critérios. Aquela Ferrari amarela que você tanto pede a Deus, vai glorificar a Deus? Ah, vai, pastor, vai, porque eu vou colocar do lado assim, Jesus é Deus. Ah, tá certo. Se Deus me der aquele jet ski, eu vou sair espalhando panfletos no meio da praia. Ah, tá. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes é mais sutil o erro. Eu dei 2 exemplos meio gritantes aqui. Mas nós temos que deixar Deus decidir nossas metas de oração. Mas voltando para o pecado sempre, eu já falei isso antes, não fui eu que bolei essa frasezinha, mas o pecado vai custar mais caro do que você pensava ou queria pagar. Ele vai levar você mais longe. O pecado sempre vai levar você mais longe do que você queria ir. E o pecado sempre vai lhe deter mais tempo do que você queria ficar. Muito crente faz assim, eu vou até ali, fazer só, eu vou e volto. É só uma vez, só um tempinho, é só essa vez. Quando menos espera, você está atolado, amarrado, afundando no pecado, porque custou mais caro, te deteve mais tempo, e levou você muito mais longe. Você nunca imaginava estar naquela situação. Como que eu vim parar aqui? Sabe como? Pelo engano do pecado, porque ele te leva mais longe, te prende mais tempo e lhe custa mais caro. Todo pecado, você assina um cheque em branco e entrega para o diabo. Ele preenche o que ele quiser. Deus está avisando. Quando nós pecamos, nós entregamos um cheque. Vocês mais jovens, sabem o que é um cheque? Hoje é tudo no cartão, né? Você assina, você coloca o nome, pago ao diabo, data, Marcelo Alagoas, data tal, você só não preenche o valor. Aí você fala, tá aqui, ó. O diabo diz, se preocupe não, eu vou fazer um precinho bonzinho para você. Bonzinho. Esse é o preço do pecado. Resumindo essa noite, vamos pedir? Vamos.
Vamos orar? Vamos. Mas vamos também pagar o preço. O único preço que não vale a pena pagar é o preço do pecado. Mas o preço para ter oração respondida, eu citei igreja e família, duas instituições que Deus criou, a igreja e a família. Mas qualquer pedido de oração vai ter um cálice, vai ter um preço, que se resumem em obediência à palavra de Deus. E nada adianta você orar por alguma coisa e não beber o cálice, não pagar o preço. Às vezes, jovens vêm, pastor, ore para uma prova que vou fazer amanhã. Você estudou? Não, mas eu estou orando. Faz o seguinte, ore, mas estude. Pastor, ore que Deus dá emprego. Você está espalhando, está procurando emprego, mandando currículo? Estou não. Faz assim, ore e sebo nas canelas. Corra atrás. Não adianta só ficar orando, como Jesus falou para Tiago e João. Não é só pedir, não é questão de pedir. Não, tem um cálice, tem um batismo. Talvez não é a morte, talvez não é ser crucificado, ser morto, mas há um preço a ser pago. E esse preço, diferente do preço do pecado, esse preço vale a pena. Por mais custoso que seja, por mais sacrifício que seja, quando você tem a sua oração respondida, quando você tem o seu lar feliz, uma igreja de verdade, vale o preço, vale a pena. Só não vale a pena pagar o preço do pecado. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus.